Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda a compartilhar a palavra com mais pessoas. Seja abençoado ouvindo esse episódio. Sejam bem-vindos ao canal Deus e Débora, o canal das boas notícias. Hoje nós vamos falar de alguém muito especial. Eu sei que muitas pessoas oram por você, né? Amigos, irmãos, mãe, pai. Mas existe alguém que intercede por nós e eu selecionei alguns versos. Eu fiquei tão feliz por entender dessa perspectiva. É que Jesus, ele intercede por nós. E isso é algo maravilhoso de saber, porque é mais uma confirmação de que não estamos sozinhos. A gente nunca esteve sozinho, né? Então, Jesus intercede por você é o tema de hoje. E assim, gente, o capítulo é enorme, né? João 17, se você quiser ler, Jesus ora por ele mesmo antes de ir para a cruz, ele ora pelos discípulos, ele ora por nós, então você pode ler na íntegra. Eu selecionei apenas do verso 13 ao 19 em João 17, que diz assim: agora, isso Jesus falando, ó, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, porque para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Gente, é muito maravilhoso a gente saber que, e mais para frente Jesus vai falar, né? E eu oro também por aqueles que vão crer através deles. Ou seja, Pedro, né? Os discípulos foram pregando, o evangelho está aqui até hoje e nós recebemos também da parte de Deus. Então, gente, quando Jesus, ele, né, todo esse capítulo, João 17, ele ora por nós, isso revela o amor de Jesus pelas nossas vidas. E ele fala assim, o que eu acho perfeito nesse verso aqui, ele diz assim, eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. E a gente precisa entender a vontade do Senhor, a vontade de Cristo. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente busca nas Escrituras, porque as Escrituras são as cartas de Deus para a humanidade, para aqueles que têm sede de conhecer de onde vieram, para onde vão, aqueles que têm sede de Deus. As Escrituras é a base. Então, quando você vai entender, né, que a vontade de Deus, e a gente sabe que esse mundo está caído, está em pecado, eu fico imaginando se a gente pudesse ver, acho que deve ter algumas pessoas que veem, né? Assim, se a gente pudesse ver no dia a dia todas as influências malignas, né? Visivelmente nós veríamos, né, que o mundo está, digamos assim, cheio de espíritos ali, procurando destruir pessoas, né, lançando dardos, lançando pensamentos de maldade sobre a vida das pessoas. Então, esse mundo aqui não nos pertence. Jesus fala isso quando ele intercede por nós. Nós não somos daqui, porque Jesus também não é daqui. E aí ele também vai dizer assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus pede para Deus que a gente esteja nesse lugar de santificação, que a gente esteja separado do mundo, esteja mergulhado e embasado na verdade. Então, Jesus, ele intercede pelas nossas vidas, a gente tem que prestar atenção pelo que ele está intercedendo, o que de fato ele deseja, que é vida para as nossas almas. Aí eu selecionei alguns outros versos que vai complementar esse. Aí Jesus orou por nós antes de ser crucificado. Então, depois da cruz, ele parou de interceder? Será que Jesus ainda hoje intercede por nós? Olha só. Hebreus 7:25, Jesus continua intercedendo por nós. E isso é uma excelente notícia. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porque para a gente chegar a Deus, o caminho é Cristo. Por isso que ele vai dizer, eu sou o caminho.
vivendo sempre para interceder por eles. Veja só, Jesus, ele tá... No dia que eu fiquei meditando isso, eu fiquei muito feliz. Porque Jesus está agora à direita de Deus, porque ele venceu a morte naquela cruz. Ele ascendeu aos céus e agora ele continua intercedendo por nós. Então, eu acordo no meu dia, eu oro. Bom, se tem pessoas orando por mim, amém. Né? São pessoas que estão orando e toda oração ela é bem-vinda. Ei, mas Jesus está intercedendo por mim, por você. Ele está intercedendo por nós. E a Bíblia diz assim, ó, ele vive sempre para interceder por eles. Jesus não para, eternamente está intercedendo por nós, ao nosso favor, para que a gente tenha êxito, né, naquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, essa passagem em Hebreus, ela se conecta perfeitamente com João 17. Aí lá em Romanos 8, 34 diz assim: Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, essa passagem aqui mostra que a oração ela não terminou na cruz, nem muito menos antes, né, em João 17. Ou seja, ele continua, que vem confirmar o que Hebreus vem dizendo também, que ele continua intercedendo por nós. Lucas 22, 31 ao 32, existe uma passagem que eu acho incrível também, porque eu não sei se você lembra, mas vai chegar o momento onde Pedro vai ser peneirado, onde o diabo vai tentar Pedro naquilo que é a fraqueza de Pedro. Qual é a fraqueza de Pedro? É o medo, né? Então, eu acho incrível porque Jesus diz assim, ó, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Vos peneirar seria peneirar todos os discípulos, mas Jesus diz assim, ó, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus intercede por Pedro. Ele pede ao Pai, pede a Deus, né, pela vida de Pedro, sabendo da fragilidade, sabendo que quando perguntasse, ei Pedro, você conhece Jesus? Pedro iria negar. Não, eu não conheço. Negar 3 vezes. Pedro negou 3 vezes, mas Jesus intercedeu por ele. E o que aconteceu com Pedro? Pedro se arrependeu e ele caiu em arrependimento, caiu em angústia, se arrependeu de ter negado o mestre. E depois o que Pedro se tornou? Um irmão forte no Senhor, um homem fortalecido em Cristo, pronto para fortalecer os outros irmãos. Então eu acho incrível porque Jesus intercedeu aqui por Pedro e isso me ensina também que eu preciso interceder pelos meus irmãos, entrar, como a gente muito fala, na brecha ali da oração, que é orar pela fraqueza daquele meu irmão e interceder por ele para que ele não desfaleça, para que, se porventura ele venha cair naquela área de fragilidade, ele se levante, né, arrependido e dizendo, agora vou. E depois, eu acho incrível porque Pedro vai, depois que Jesus ressuscita, ele pergunta a Pedro, né? Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes. E aí Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, né? Cuida dos meus. Então é incrível como a intercessão de Jesus aqui mudou plenamente o destino de Pedro. E como também nós podemos interceder pela vida das pessoas e mudar o destino delas. E aí essa parte aqui, que para mim é a mais forte, e é o último verso que eu vou falar. Isaías 53, 12, né? Eu peguei só a parte B do versículo, você pode ler completo, que é a profecia do intercessor. Diz assim, ó, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Minha gente, Jesus intercedeu por quem transgrediu ele. Como é que você ora? Como é que você intercede por um transgressor? Não, aí eu fico pensando, eu digo, Senhor, como é que é isso? Eu vou interceder por quem está me ferindo. Mas Jesus fez isso, né? Tanto que ele vai dizer aquela frase tão conhecida, ali na cruz do Calvário, Jesus vai dizer, Pai, perdoa eles. Perdoa-os, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
E eu peço a minha oração, olha, gente, não é fácil. Não é, vai dizer que é fácil, não é fácil. O que a carne vem? Uma pessoa lança ofensa para você, o que você quer? Você quer revidar, a sua carne quer revidar. Mas se você estiver no Espírito, né, no Espírito, seu Espírito alimentado, sua carne no lugar dela, essas coisas são possíveis. Então a gente perdoa, a gente entende que aquela outra pessoa... Vem um entendimento, né, de que aquela pessoa, ela não tem a salvação, ela não tem o entendimento, aí vem a misericórdia. Eu fico imaginando se Jesus estivesse lá na cruz, né, caminhando, com a cruz nas costas, e ele tivesse dito assim, começasse a ouvir todas as ofensas. Ele não é o rei dos judeus. E todas as ofensas que Jesus escutou naquele momento. Ele tivesse dito assim, quer saber? Aí jogasse assim a cruz de Lázaro, vou morrer por ninguém não, vou voltar para casa do meu pai. Então, assim, ele não desistiu. Todos os passos de Jesus, né, rumo à cruz foi porque ele é amor. Ele não decidiu andar pela ofensa. Jesus decidiu andar pelo amor que habitava nele. Então, a minha oração, que eu sei que é uma das partes que Deus vai lapidar a vida da gente, é permitir que esse amor quebre realmente todo o ego, toda a ofensa, toda a raiz de amargura que queira se implantar no seu coração, porque vale a pena a gente andar pelo amor. A nossa vida é preservada, eu creio, e a gente salva outras pessoas, porque se uma pessoa me ofende, aí eu vou, ofensa também, né? Dente por dente, olho por olho, o mundo ficará cego. Então, Jesus ele veio nos trazer uma missão que ela é profundamente difícil, mas ela é possível, porque quando eu estou numa situação, por exemplo, dessa, né, de precisar interceder por uma pessoa que me transgrediu e uma transgressão que nem se compara a que Cristo viveu, eu lembro de Cristo. Eu digo, ele não desistiu de mim, não vou desistir de ninguém. Pensa assim, Jesus não desistiu de mim, ele me salvou, então eu também não vou desistir. Sabe, ele padeceu por nós, ele nos amou e nós vamos amar também. Porque nós conseguimos? Não. Porque se estamos nele e se olhamos para ele e se entendemos que é ele que nos capacita, aí dá certo. Porque é essa redenção diária que nós precisamos ter, que se estamos em Cristo nós vamos poder sim amar. Eu posso dizer que durante todos esses anos que eu caminho com Cristo, eu amo hoje mais do que eu amo há 4 anos atrás. Mas tem muita coisa ainda para aprender, porque quando a ofensa vem, gente, não é fácil. Não é. Principalmente se você não estiver alimentado espiritualmente. Agora sim, já aconteceu de eu estar alimentada ali no espírito, sabe? Bem mesmo. A pessoa fazer uma coisa e eu... Sabe que eu não senti nada, só apenas misericórdia. Misericórdia. Sabe quando você está no trânsito e uma pessoa lhe ofende e a sua vontade é meter a buzinada e dar aquele palavrão? Gente, é a carne isso, sabe? É a carne. Mas se você não é dominado por ela, mas você decide andar pelo Espírito, se alimentar das coisas de Deus, você vai olhar assim e vai dizer, Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Só pode estar muito, com espíritos de perturbações. Então muda a perspectiva, sabe? Quando a gente está no Espírito, e eu creio, obviamente, que Jesus estava e andava pelo Espírito de Deus. Ele andava segundo as direções do Pai dele. Então, a entender que Jesus intercede por nós e entender também que se estamos nele, nós vamos interceder pelos nossos. É algo que nós devemos abraçar e entender que faz parte da nossa missão aqui na Terra. E que maravilha é saber que eu tô aqui na Terra, eu intercedo pelas pessoas e Jesus está lá à direita de Deus intercedendo por mim e por você. Essa é uma notícia maravilhosa de saber que o nosso Mestre, nosso Salvador, que alegria é saber que nós temos um Salvador. Ele intercede por nós. Agora mesmo Ele está intercedendo por mim e você. Louvado seja Deus por isso. Bom, ficamos por aqui com mais esse episódio. E até a próxima, se Deus quiser.